Então, o tema que nos traz aqui hoje é muito importante. Tem a ver com a vida depois da morte. Eu sou um grande especialista, porque já várias vezes morri e fui ao outro lado, portanto, posso-vos contar tudo como é que é. Mas são muitas as questões que se põem a propósito da vida depois da morte. Bem, a primeira é se há alguma coisa depois da morte ou se não há nada depois da morte. E depois, como é que é do outro lado? O que é o céu? O que é o inferno? E está alguém no inferno? E o que é? E o purgatório? Para que é que serve? Depois a questão da reencarnação. Muita gente hoje em dia é muito adepta da reencarnação. Está só aqui alguém com o som ligado, não sei quem é, pedia para desligar. Sim. E muita gente hoje em dia diz-se adepta da reencarnação e que acredita na reencarnação, mas o que é a reencarnação? Há reencarnação? Não há reencarnação? Enfim. Uh, antes de entrarmos aqui no tema, portanto, como veem, são questões fascinantes, não é? Mas antes de entrarmos no tema, há aqui uma coisa prévia. Quem é que tem autoridade para falar sobre isto, não é? Quem é que tem autoridade para falar sobre isto? Estava a gozar há bocadinho a dizer que eu sei imenso do tema, porque eu já fui ao outro lado e já voltei, portanto posso dizer tudo. Não, a verdade é que ninguém foi ao outro lado e voltou. Não só eu não fui, como ninguém, não é? Há aquelas experiências de quase morte. Já ouvi pessoas na primeira pessoa relatar estas experiências que estão, parece que morreram e têm uma experiência forte do outro lado, mas depois afinal são reanimadas ou isso e de alguma maneira voltam à vida, não é? Peço, peço desculpa, peço só para desligar aí o som, está bem? Devo ter aqui uma maneira também de desligar o som, que eu não sei como é que é. Bem. Então, mas há aqui uma coisa prévia que eu acho que é muito importante e para mim é importante. Ou seja, aquilo que eu vos vou dizer, embora diga com palavras minhas, não são as minhas ideias, porque as minhas ideias honestamente não valem nada, não é? Porquê? As minhas ideias acerca da vida depois da morte valem tanto quanto as ideias de qualquer um dos presentes, ou de qualquer pessoa na rua, ou de qualquer louco no manicômio. Quer dizer, não, aqui estamos todos em igualdade de circunstâncias. Então, aquilo que vou tentar transmitir, embora cozinhado à minha maneira e cozinhado pela tradição cristã, aquilo que vou tentar transmitir é aquilo que Jesus disse acerca do tema. E podem dizer, mas então porque é que o Padre Nuno vai dizer o que é que Jesus disse acerca do tema? Que autoridade é que tem Jesus? Bem, Jesus, se não era mentiroso, se era quem ele dizia que era, filho de Deus, então esse sim, esse tem autoridade para nos falar do tema, porque esse pode falar da casa do Pai, pode falar da casa, pode falar do céu, pode falar do inferno, porque não é simplesmente um ser humano como outro qualquer, tem natureza divina e, portanto, esse pode nos informar. Não é? Podem dizer, mas então, porque é que o Padre Nuno não segue Buda, por exemplo? Os ensinamentos de Buda, por hipótese, ou da tradição budista sobre a vida depois da morte. Eu não sigo Buda porque o Buda é igual a nós. Ou seja, o Buda não tem natureza divina, como, como ele aliás existiu, que é simplesmente um ser humano. Estão a ver? É um ser humano inspirado, um ser humano iluminado, que se calhar ensinou algumas coisas preciosas para nós, eventualmente, mas quer dizer, mas não é Deus. Portanto, não tem a autoridade divina para nos informar do além, digamos, da vida depois da morte. Todos estes grandes profetas das religiões, a começar pelos nossos profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Isaías, depois Buda, eventualmente, se quiserem, também metam o Maomé, todos eles disseram e afirmaram que eram simplesmente seres humanos, que não tinham nada de, diríamos, natureza divina. Portanto, podem todos ser mentirosos, incluindo Jesus. Pronto, isso é uma outra questão. Mas supondo que Jesus não era mentiroso, ele não está ao mesmo nível que os outros, e sobre este tema isso é absolutamente essencial. O facto de Jesus não estar ao mesmo nível dos outros, então ele pode-nos ensinar sobre o que é que se passa depois do cemitério. Bah, acompanhamos uma pessoa até ao cemitério, fazemos uns discursos, umas orações,
Mas será que acabou tudo ou será que há alguma coisa depois do cemitério? Ou seja, se a vida for uma viagem de comboio, será que o cemitério é a última paragem? Ou será que é a penúltima paragem? Que há alguma paragem de comboio depois da paragem do cemitério? Antes de nos questionarmos, eventualmente, como é que será do outro lado, a primeira questão é se há alguma coisa do outro lado ou se não há nada do outro lado. Bem, em relação a isto, há aqui vários dados. Primeiro, um desejo que existe dentro de nós, acho eu, um desejo de uma não resignação diante do fim, digamos assim, uma não resignação diante do fim. E esse desejo, eu acho que é uma constante na natureza humana, o que é um bocadinho estranho, porque sendo nós finitos em tudo, tudo aquilo que temos, tudo o que vivemos tem um princípio, um meio e um fim, de repente rejeitamos a ideia da morte. Não é? Mas só isso não prova nada. Também há outro dado que me parece que é bastante curioso, que é a crença na vida depois da morte é uma constante na humanidade. Vemos referências ao além nos egípcios, não é? Imaginem, as pirâmides egípcias eram, gente importante era sepultada com comida, com o gatinho, com tudo para o além, não é? Vemos isto nos Incas, vemos isto, bem, eu diria, mais ou menos em todas as épocas da história, e não só da história, também da pré-história, antes da escrita, não é? Todas as épocas da história, em todos os sítios do mundo, é uma constante da humanidade a crença de que há alguma coisa para além da morte. Mas, se querem que vos diga, isto, a meu entender, também não prova nada. Não é? Embora seja muito suspeito, ou seja, que toda a humanidade tenha uma intuição enganada. Uh, Outro dado importante também para mim são estas experiências que vos falava, experiências que se chamam de quase morte. E é muito impressionante porque não é uma pessoa nem duas, é um número bastante grande de pessoas. Eu, por exemplo, na minha vida já falei, creio, com 3 que tiveram esta experiência. O que é que são? O que é que são estas experiências? São pessoas que estão ali quase a morrer, às vezes até já foram dadas como mortas, e que narram mais ou menos a mesma experiência de sentirem que saíram do corpo e estão num túnel onde há uma luz lá ao fundo. E estão com muita paz, uma sensação de muita paz. E depois, quando já estão a chegar à luz, alguma coisa os faz voltar para trás. Pronto. Pois também leva a pensar estas experiências, sobretudo leva a pensar que, o facto de serem tão comuns as narrativas. Uh, eu vi isto de um amigo meu em Lisboa e eu vi isto de não sei quem na Venezuela. Estão a ver? Em sítios muito diferentes. Mas creio que também não prova nada. O que é que nós temos? Temos duas coisas. Temos a palavra de Jesus, que diz claramente que há vida depois da morte. Concretamente, nos Chega para últimos aqui, chega para tempos, aqui. concretamente nos últimos tempos Muito bom. da sua vida, ele começou a falar muito do depois. Eu vou à frente, vou preparar-vos um lugar, vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. E um dos apóstolos mais desbocado, acho que era o Tomé, disse: Senhor, nós não sabemos para onde é que vais, como é que a gente pode saber o caminho? E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Disse que na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, no céu há muito espaço, não é um T0, não é um T1. Na cruz, naquele diálogo com o bom ladrão, às tantas disse-lhe: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus falou e falou e falou e falou muitíssimo da vida depois da morte. Não é um pormenor na pregação de Jesus, é absolutamente essencial. Mas não falou só, ou seja, nós temos de Jesus não só as suas palavras, mas a sua ressurreição. Enfim, que estamos agora para comemorar daqui a poucos dias na Páscoa. Não é? Ou seja, Jesus, uh, que tinha natureza humana, para além da divina, mas que tinha natureza humana, foi morto e morreu realmente, não é? Morreu realmente e começou a ser visto passado 3 dias, é? As aparições de Jesus ressuscitado, cheio de paz, cheio de alegria. E, enfim, não posso entrar aqui muito a sério neste tema da ressurreição,
Mas reparem, houve imensas aparições de Jesus ressuscitado, como vêm descritas no Novo Testamento. Os apóstolos, praticamente todos, eventualmente menos São João, deram a vida para afirmar esta fé de que Jesus estava vivo. A Igreja começou com uma força enorme, precisamente com a ressurreição de Jesus. Sabe, parece-me que é impossível de explicar imensas coisas, concretamente o estarmos aqui agora, se não fosse este facto fantástico da ressurreição de Jesus, ou seja, se isto fosse uma mentira, não é? Se fosse uma mentira. Não posso agora aqui alongar mais neste pormenor, mas é a base de tudo. Então, portanto, em relação à vida depois da morte, temos esta crença forte de toda a humanidade, temos o desejo dentro de nós e temos as palavras de Jesus, e para além das palavras temos a ressurreição de Jesus. Pronto. Para dizermos que a vida não acaba aqui, se a vida é uma viagem, a morte e o cemitério não são a última paragem do comboio, são a penúltima paragem. Segunda questão. O que é que há do outro lado? Como é que é do outro lado? Tenho um grande amigo, o Padre Carlos Azevedo Mendes, tem uma comparação engraçadíssima, pelo menos eu acho engraçadíssima, para nós percebermos o que é a nossa limitação ao falar deste tema. Diz ele, imagina um bebé na barriga da mãe. Um bebé já no fim da gravidez, quase a nascer. Imagina a mãe diz assim, querido, está quase a chegar a hora, estamos quase a ir para casa. Imagina o bebé pergunta assim, casa, o que é casa? E a mãe, claro, ele não tem esta experiência de casa, não é? Mas diz assim, olha, querido, casa é mais ou menos como aí dentro, aí onde tu estás, mas tem as paredes direitas. E ele, direitas? Também não tem o conceito de direito, estão a ver? Ou seja, nós temos de ter feito a noção de que daqui para a frente, na nossa conversa, quando tentarmos perceber o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório, nós estamos a falar de qualquer coisa que não temos experiência nenhuma. E São Paulo diz, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, é qualquer coisa que está completamente fora da nossa experiência. Portanto, podemos eventualmente usar metáforas baseadas em Jesus, comparações, mas uma coisa eu tenho a certeza absoluta. Quando nós chegarmos ao céu e ouvirmos esta catequese, vamos rir às gargalhadas, a começar por mim, dos disparates que eu disse e das coisas que a gente imaginou, percebem? De certeza que não vai ser como nós estamos a imaginar ou como vamos imaginar. Pronto. Mas, então alguns dizem, então é melhor ficar calado, então é melhor não dizer nada. Não, não, não. Não, como Jesus falou, nós também podemos falar e devemos falar. Mas estará sempre muito, 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 muito para além daquilo que podemos pensar. Ainda por cima, por causa de uma coisa essencial, que é o não haver espaço nem haver tempo. O espaço e o tempo são próprios da criação. Portanto, há uma linha que divide a criação do Criador. Abaixo desta linha está tudo aquilo que nós conhecemos, basicamente. Desde a máquina de costura, até ao carro, até ao gatinho, até à couve, até à casa, até eu próprio, os meus amigos. Ou seja, abaixo desta linha é a criação, estão as ondas e as galáxias, e tudo o que está abaixo desta linha tem um princípio, um meio e um fim. Até as estrelas nasceram, não é? E até as estrelas morrem. E tudo aquilo que está abaixo desta linha, que pertence à criação, tem uma localização no tempo. Está aqui e não está ali, não é? A estrela polar agora está num determinado sítio. Não é? Não está no horizonte. Tudo tem uma localização no espaço e está situado no tempo. E tem uma história. Acima dessa linha, que divide a criação do Criador, está Deus. E estão as realidades sobre as quais estamos a falar esta noite. Não pertencem à criação, não estão no espaço, nem estão no tempo. Ora, isto é completamente impossível para nós percebermos o que é uma realidade que está fora do espaço e está fora do tempo. A única coisa, parece-me, a única experiência que nós temos que se aproxima mais da superação do espaço e do tempo é o amor. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque numa experiência muito forte de amor, e agora aqui estou a falar de amor no sentido mais imediato de paixão,
uma experiência muito forte de paixão, parece que o tempo passa, o tempo para. Ou seja, imaginem completamente apaixonados num momento de intimidade com a pessoa que amam. Não interessa muito o que é que aconteceu ontem, nem sequer estão preocupados com o que é que vai acontecer amanhã. É como se tivesse tudo no presente. Tudo no presente. Pronto. E, portanto, quando nós falamos de eternidade, não estamos a falar de muito tempo, estamos a falar de tudo no presente. Também me parece que o amor é uma boa metáfora para a ausência de espaço. Ou seja, numa experiência muito forte de amor, o espaço é o outro. O que interessa é outra pessoa, é a relação. Não interessa se eu estou na praia ou se estou dentro do carro, não interessa onde é que eu estou. Estou com outra pessoa e todo o espaço é o olhar da outra pessoa. Pronto. Esta questão em relação à eternidade é muito importante porque algumas pessoas pensam que a eternidade é muito tempo, o que levanta aqui uma data de questões teóricas. Uma delas é, eu passado 5.000 anos já estou podre de chateado de estar no céu. Se for Paulo. Eu pode ter piada durante os primeiros tempos, mas depois é uma amassada. Se a eternidade fosse muito tempo, teríamos imensas questões muito complicadas. Uma vez ouvi esta história, depois não fixem porque é muito disparatada a comparação. Imagina uma pomba que todos os anos vai a uma praia e com o seu bico tira um grão de areia. Mas, portanto, este ano vai à praia e tira um grão de areia. E daqui a um ano vai à mesma praia e tira um outro grão de areia. Estão a ver quanto tempo é que a pomba demora a tirar os grãos de areia? A eternidade é muito mais tempo, diz esta história. Pronto, não fixem porque isto é um disparate. Seria uma maçada. A eternidade não é muito tempo, a eternidade está tudo no presente, está tudo aqui. Não é preciso mais nada. Pronto. Enfim, isto dizendo a nossa linguagem humana, que, como vos disse, quando chegarmos ao céu, vamos rir às gargalhadas e eu vou corar imenso de vos ter dito estas coisas. Bem, então, posto isto, como é que. O que é o céu? Bem, já a palavra é ambígua porque tanto falamos do céu no sentido geográfico, não é? Lá para cima. Olha ali aquela nuvem no céu. Pronto. Como falamos do céu, digamos, o espaço de Deus. Claro que as coisas tocam-se, porque normalmente quando pensamos em Deus, pensamos para cima. Pronto, mas isto é um imaginário. O céu tanto está em cima, como está fora, como está dentro, como está para baixo. Havia uma história que eu vi de uma amiga minha que ia andar de avião com o filho, e o filho estava muito com imensa curiosidade à janela, a espreitar pela janela do avião, e às tantas disse: "Oh mãe, eu não estou a ver a casa de Deus." Ele estava lá em cima no céu, não estou a ver a casa de Deus. Estava assim com imensa atenção a ver se via uma casa lá em cima no céu. Então, diríamos, o céu não é um sítio, mas uma situação. Assim, um grande chavão que normalmente se utiliza para falar destas coisas. O céu não é um sítio, mas é uma situação. Não é um sítio porquê? Porque não está no espaço, né? Não está no espaço. É uma situação. Como é que podíamos descrever esta situação? Jesus deu imensas metáforas, todas elas relacionadas com festas, ou quase todas, festa, banquete, na casa do Pai, sentados à mesa. Sentar à mesa para um judeu era símbolo de comunhão entre as pessoas. Hoje em dia sentamos à mesa praticamente no McDonald's ao lado de outra pessoa qualquer, mas para um judeu estar sentado à mesa é comungar com as outras pessoas que estão àquela mesa. Então, podíamos dizer que o céu não é um sítio, é uma situação de comunhão, de total comunhão. Total. Comunhão com quem? Comunhão com Deus e comunhão com todos os que estão nessa situação. Ou seja, se quiserem, o céu é amor. Uma situação onde só há amor. Por isso, na Terra já vivemos algumas experiências de céu, alguns aperitivos de céu. Seja na nossa relação com Deus, seja na relação uns com os outros. Mas são sempre coisas passageiras e são sempre incompletas. Né? Por isso,
quando Jesus fala de céu, ele está a falar daquela situação que cá dentro de nós, que é a coisa que nós mais queremos, mais do que tudo na vida. Mais do que tudo. A experiência de amar e de sermos amados. E atrás disso, ou juntamente com isso, a paz, o sentido, a alegria. Portanto, se forem ao Alcorão, verão uma descrição do céu assim muito pormenorizada, cheia de não sei quantas virgens à espera. Acho que é uma descrição para homens. Mas aquilo que temos no Evangelho, as descrições de Jesus, tem muito a ver sempre com festa. Então, e o que é o inferno? Bem, o inferno é a total ausência disto, porque depois da morte já não há meios termos, é tudo ou nada. O inferno é a total ausência de comunhão. Alguém dizia, eu quando morrer quero ir para o inferno, estão lá todos os meus amigos. Para jogarmos brilhos uns com os outros. E alguém respondia, olha, você está muito enganado, porque no céu não há encontro, não há amizade, não há comunhão. Tudo isso pertence ao céu, pertence ao céu, pois. Então, como é que descreveríamos inferno? Seria a solidão total, a total ausência de comunhão, quer Deus, quer em relação a Deus, não é? Quer em relação aos outros. Né? Portanto, céu só pode haver um. Infernos, haverá tantos infernos quanto as pessoas que estão nessa situação. Né? Cada uma terá o seu inferno. Então Jesus falou do inferno. Sim. Utilizou a comparação do Sheol. Sabe o que é o Sheol? O Sheol era a lixeira de Jerusalém. Para nós é um bocadinho difícil, nós temos aterros sanitários que são cada vez mais higiênicos, etc. É difícil para nós imaginarmos o que é uma grande lixeira a arder. Eu vivi ao lado de uma em Angola, vivi ao lado de uma lixeira. Está sempre a arder assim com um fogo baixo, fogo por dentro, não é? Com labaredas, não é? Não é? E dizia Jesus, se a tua mão é para ti a ocasião de pecado, corta. Mais vale entrares sem mão no céu do que todo o teu corpo ir parar ao Sheol, à lixeira do fogo. Mas, portanto, quando Jesus falava disto, estava-se a referir tanto a fogo como a lixo onde se põem as coisas descartáveis. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Acho que Jesus, ao falar da lixeira, estava a dizer que mais vale tirares da tua vida o que está mal do que todo tu ficares descartável. Ficares vazio, como um pacote de leite sem nada lá dentro. Teres uma existência que já não adianta nada a ninguém. Se isso, o inferno. E agora, no meio disto tudo, podemos perguntar: estará alguém no céu? Estará alguém no inferno? Bem, no céu, nós sabemos de imensa gente que lá está. Aliás, temos lá bastantes conhecidos. Né? Começar por Jesus, Nossa Senhora, São Pedro, todos os santos que sabemos que estão lá. No inferno, a Igreja nunca disse de ninguém que estava no inferno. Nem sequer o Judas, nem o Hitler, nem o Saddam Hussein, nem. Né? Mas então, pronto, mas então, peraí, então, mas porquê é que tem que haver, como é que pode haver inferno? Então Deus não é tão bom, Deus não é tão misericordioso, como é que de repente pode haver uma situação que é permanente e eterna, uma situação de total amor? Não, tem que haver inferno no sentido, tem que haver essa possibilidade.
Porque reparem, se não houvesse a possibilidade de inferno, significava que íamos todos para o céu, quer quiséssemos, quer não. Algumas pessoas dizem, não, não pode haver inferno. Eu digo, se não pode haver inferno, você acha que está a deixar Deus muito bem parado, mas o que você está a dizer, se acha que não há inferno, é que Deus obriga-nos a todos a ir para o céu, obriga-nos a todos a ir para a casa dele depois de morrermos. Ou seja, o que você está a dizer é que a nossa liberdade não é real. Podemos escolher se comemos um donut glacê ou com chocolate por cima, mas depois, em relação à questão fundamental e mais básica, se queremos Deus ou não Deus, se queremos o amor ou não o amor, aí, não, quando morrermos, vamos para o céu, quer queiramos, quer não. Estão a ver? Portanto, nós não sabemos se está alguém no inferno. Que está muita gente no céu, é dogma de fé. Que está alguém no inferno, não sabemos. Mas tem que haver essa possibilidade. Digamos, é um corolário deste dogma da nossa liberdade. Estão a perceber isto ou não? Está muito confuso. Complicado. É complicado. Então vamos supor que não há ninguém no. Vamos supor que não existe a possibilidade de inferno. Que não existe essa possibilidade. Então, e se eu, depois da morte, se eu não quiser estar com Deus? Se eu, depois da morte, encontrar a Deus cara a cara e Deus abrir os braços, anda cá, filho, que saudades que eu tinha tuas. E eu olhar e vir aquela festa toda e dizer, não tenho pachorra. Ai, esta coisa do amor. Que piruzeira, não tenho pachorra. Eu quero estar na minha. Se não houvesse inferno, eu tinha que ir para lá, quer quisesse, quer não. É como aqueles pais que dizem aos filhos, filho, quando fores grande vais ser bombeiro voluntário. Já decidi. Já decidi que vais ser bombeiro voluntário. Está bem? Portanto, pelo menos, a possibilidade de inferno tem que existir e não fazemos favor nenhum a Deus se eliminarmos essa possibilidade. Pelo contrário, estamos a chamá-lo de pai tirano. Mas então aqui põe-se uma outra questão. Mas então quem é que decide? É Deus que decide. Quem é que decide para onde é que eu vou? É Deus que decide. Sou eu que decido. Bem, e fala-se muito do juízo final. A decisão da parte de Deus já está tomada desde o início. Não é? A decisão da parte de Deus, pela vontade dele, está toda a gente no céu, claro. Quem é, como é que alguém pode imaginar que Deus, no fim da minha vida, é um juiz imparcial? Eu vou aqui pesar as coisas boas que fizeste, vou pesar as coisas más que fizeste, mas eu sou um juiz e sou completamente imparcial. Quem é que pode imaginar isto acerca de Deus? Não há ninguém tão parcial a meu respeito como Deus. Ninguém. Nem a minha mãezinha, nem o meu paizinho, nem ninguém. Ou seja, da parte de Deus, o juízo já está feito. Ele criou-me para viver eternamente no céu com Ele. São Paulo, às tantas na carta, carta aos Romanos, não é? Agora tive uma branca. Diz claramente: se Deus está por nós, quem estará contra nós? Ele que não poupou o seu próprio filho à morte, como não nos havia de dar com ele, com Jesus, todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Deus que os justifica, ou seja, que os põe em relação consigo mesmo. Estão a ver? São Paulo é claríssimo, ou seja, Deus, de maneira nenhuma, seria um juiz imparcial. De maneira nenhuma. Deus é o meu advogado de defesa e será sempre. Então, sendo assim, usando esta comparação, pois super falível, poderíamos dizer que, ultimamente, a decisão é nossa. Ou seja, de novo, todas as palavras são, todas as comparações e tudo aquilo que eu digo há de ser ridículo, mas imaginem, depois da nossa morte, quando encontrarmos a Deus cara a cara e virmos com Deus tudo e o amor, tomaremos aí a nossa decisão definitiva. Por Deus e pelo amor, ou
Não tenho paciência. Vou ficar no meu computador a fazer os joguinhos. É o inferno. Eu. Pronto, é o inferno. Ninguém me incomoda. Quando eu ouvir Deus, vir a minha vida toda também com clareza, provavelmente vejo também o céu. E vejo, usando uma metáfora que muitas vezes é usada, uma grande festa com tudo a dançar. Pois, mas vejo pessoas de várias cores da pele a dançar, não é? E também vejo aqui o meu vizinho do terceiro esquerdo a dançar. Aquele que me irritou e com quem eu cortei relações. Estão a ver? Então, e eu que fui racista a minha vida toda? E eu que sempre disse que com este tipo de gentinha eu não me dava. E agora vou ter que não só viver com eles eternamente, mas dançar com eles e amá-los. Que eu amo o meu pai e a minha mãe que já partiram, claro, não tenho dúvidas nenhumas, mas no céu não vai haver casinhas, com certeza, não é? Moradiazinhas para as famílias. Se houver amor, há de ser universal. Pode ser que eu olhe para Deus e que eu olhe para a grande festa que Ele me propõe e que diga, não, obrigado, olha, obrigado, mas não. Não me identifico, como se diz hoje, não me identifico. Estão a ver? Nem com o tipo de música, nem. Não. Eu prefiro estar sossegado. Prefiro estar sossegado, que ninguém me incomode. Inferno. Pode acontecer isto, a pessoa chegar ao fim da vida, dirão, não, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Ou seja, eu quando vir a Deus cara a cara, quando vir o amor com toda a clareza, obviamente eu vou saltar para o colo de Deus, obviamente eu vou escolher o amor. Então eu digo, se isso é assim tão óbvio, porque é que não estamos já a fazer isto esta semana? E depois vai ser diferente. Bem, depois vamos ser nós, vamos ser livres, com uma liberdade maior, mas também com uma responsabilidade maior. A situação é básica, é em grande aquilo que já estamos a viver neste momento. Se é óbvio que eu vou escolher Deus e o amor, porque é que eu não estou a fazer isso agora? É porque é que eu ainda continuo de relações cortadas com aquela pessoa? A ver? E porque é que a minha cabeça ainda não tem o amor universal, ainda tem tantos compartimentos acerca de quem é que vale a pena eu dar-me e com quem é que não vale a pena eu dar-me. Porque é que tenho tantos medos e tantos. Estão a ver? Portanto, é muito fácil eu dizer, pronto, sou eu que decido depois da morte, e aí, quando for lá, eu vou decidir por Deus, claro, até rezo o texto todos os dias, como é que eu não hei de decidir por Deus? Não é? Pois, mas a questão é muito mais funda, se é para decidir por Deus, então é já esta semana. A ver. Por isso, estão a ver, é que parece que esta conversa de que o juízo de Deus, da parte de Deus, já está feito a meu respeito, Ele criou-me para me salvar, parece que esta conversa é uma conversa muito facilitista. E então, não, mais vale não a conversa da misericórdia, mas a conversa da justiça. Então a conversa da justiça, se o amor não nos convence a darmos tudo por Deus e pelos irmãos, então vamos à conversa da justiça. A conversa da justiça é assim: vais pagá-las. O bem será recompensado e o mal será castigado. Pronto, está a ver? É aquilo que nós fazemos com os miúdos quando eles são pequeninos. Eles ainda não são capazes de perceber os grandes valores. Então, falamos com castigos e recompensas, não é? Eles não são capazes de perceber que é importante, sei lá, não meter os dedos na tomada, por exemplo, porque eles não percebem a corrente elétrica. Então, pronto. Se chega aí os dedos, a mãe dá tal. Estou a ver. Então, há dois tipos de conversa acerca do juízo final e do fim da minha vida. Se eu percebo a conversa da misericórdia, essa é a definitiva. Um Deus que é amor e que me convida desde já a viver para o amor. Se eu acho que isto significa uma desresponsabilização ou uma facilitação, então aí, pronto. Então aí, em vez de ter amor, mais vale ter temor. E é o juízo final, vamos à Capela Sistina, o juízo final,
juiz, Jesus assim com o braço, os que se salvam de um lado, os que se condenam do outro. Pronto. Se não vai a conversa do amor, que vai a conversa do temor. Tá? Agora, uma coisa é clara. Se estiver alguém no inferno, isso há de ser a maior frustração para Deus. Não pensem que Deus fica contente por ter pessoas no inferno, porque Ele criou-nos a todos para o céu. Portanto, se tiver alguém no inferno, é a maior frustração para Deus. Ou seja, Ele que nos criou a todos para o céu, de repente, um filho seu, ou muitos filhos seus, não o quiseram. E não quiseram o plano que Ele tinha preparado para todos. E podem dizer assim, mas então o Padre Nuno só falou de duas hipóteses, ainda não falou da terceira, que é o purgatório. Não há três hipóteses, há duas. Há o céu, que é para a razão para a qual Deus nos criou, e há a possibilidade de nós pervertermos o sonho de Deus e o desígnio de Deus, que se chama inferno. Então o purgatório. Pois, o purgatório se calhar é o corredor de entrada no céu. Não é um terceiro estado. O purgatório não é definitivo, não é como o céu e como o inferno. Alguém dizia, imagina, quando chegas às portas do céu e vês Deus, e em Deus vês tudo, e vês a grande festa cheia de luz, olhas para ti e estás cheio de nódoas. E então tu próprio dizes, Senhor, sim, mas eu tenho aqui muita coisa a rever. Tenho muita coisa a rever, muitas futilidades, muitos racismos, muitas coisas. Tenho muita coisa a rever. E então esse processo de transformação para eu poder viver só de amor no céu é aquilo que chamamos purgatório. Associa-se o purgatório ao sofrimento. Pois, eu creio que todos os processos de nos revermos a nós próprios, pois são processos que nos saem do pelo, não é? Custa mudar, custa mudar. Mas há de ser o sofrimento já com a alegria de ver a festa para onde vamos entrar daqui a um bocado, não é? Uma outra metáfora que também acho muito bonita é que o purgatório, eventualmente, é o próprio abraço do Pai, o próprio abraço de Deus, naquele abraço que Ele me dá e onde certamente chorarei de pena do bem que deixei de fazer, do mal que fiz aos outros, do mal que lhe fiz a ele, das estupidezes em que andei a perder energias. Esse abraço, eventualmente, é que pode ser o meu purgatório. Pronto. Claro que, costuma-se dizer, e acho isto importante, o verdadeiro purgatório é a vida. O verdadeiro purgatório é esta vida. Esta vida que é a grande oportunidade que temos de nos purgarmos, ou seja, de nos limparmos, de nos revermos. E dentro desta vida, todas as situações que a vida nos traz, todas elas, e só traz porque Deus permite, todas essas situações são, como é que é dizer, são um ginásio para eu me treinar para ir para o céu. No sentido de ficar mais puro no amor. Mas podem dizer assim, mas tem sentido eu estar aqui nesta vida e fazer coisas para ir para o céu? Eu não devo fazer as coisas nesta vida pelas próprias coisas, porque valem já aqui? Vou estar a pensar, vou fazer isto para ir para o céu? Não, eu acho que nós não devemos fazer nada para ir para o céu. Acho que tudo aquilo que vale verdadeiramente vale já nesta vida, não é? Já nesta vida. Isto não é ganhar pontos, aqui uns créditos, fazer uns créditos. Porque isso seria a perversão de tudo, porque o amor é gratuito, não é? Portanto, se eu estou a fazer boas ações para ganhar créditos, não é? Antigamente as indulgências, não é? Fazia uma boa ação, ganhava aqui menos uns dias no purgatório. Não, isso já é perversão, porque já é uma coisa calculista. Então outros dizem, pois, então no fundo o que o Padre Nuno está a dizer é que não adianta nada estar a pensar na vida depois da morte, porque aquilo que interessa agora é a vida antes da morte, que é aquela que eu tenho. Alguns dizem assim. Em certo sentido eu concordo. Ou seja, em certo sentido eu tenho que levar a sério o dia de hoje, a semana de hoje, a minha situação de hoje.
Mas, a mim parece-me que é muito importante a consciência que eu tenho do fim, para onde é que eu vou. Há uma comparação, não sei se eu ouvi em qualquer sítio ou se inventei, não sei. Imaginem que eu vou fazer uma viagem no transatlântico e que me convidam para um trabalho qualquer, por exemplo, de remodelação do convés, de vamos pintar aqui o convés e as cadeiras, todas as riscas, e uma coisa que dá um bocado de trabalho. Se eu acho que aquele transatlântico se chama Titanic e vai bater num iceberg e daqui a uns dias vamos estar todos no fundo do oceano, no fundo, no fundo, no fundo, para que é que eu me vou dar ao trabalho de remodelar o convés? Mas se eu acho que aquele transatlântico vai para uma convenção internacional de transatlânticos na Flórida, então espera aí, então, tudo vale a pena, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que não é a conversa sobre o céu, não é para fazer coisas para ir para o céu, para ganhar pontos para ir para o céu. Mas o que é que está aqui no fundo da minha cabeça? O que é que está aqui por trás como horizonte último? Estou a construir coisas para a eternidade ou vou encalhar num iceberg e vamos todos acabar no fundo do oceano ou vamos todos acabar debaixo da terra como se fôssemos gatos? O que é que está no fundo da minha cabeça? Eu acho que isto muda completamente o destino. A última palavra sobre a minha vida, eu acho que muda completamente o sentido da vida, parece-me. Não é para eu estar todos os dias a pensar no céu, mas acho que muda completamente. Está a ver? Então, qual é que é o sentido da vida, entendido à maneira de Jesus Cristo? Bem, estamos aqui a preparar-nos para o céu. Estamos a preparar-nos para viver só de amor. Um jesuíta de quem eu gostava muito, o Padre Zé Craveiro, tinha uma comparação muito engraçada. Eu imaginava o céu como uma dança, está toda a gente a dançar, Nossa Senhora e os apóstolos e os anjos, tudo aquilo a dançar, que é uma imagem típica do céu, aparece muitas vezes na história da pintura, muitos quadros. Estou a ver um quadro que vi em Florença, por exemplo, que representava o céu assim. Então ele dizia, este padre Zé Craveiro dizia assim: eu imagino o céu como um bailado e a terra como um ginásio onde estamos a aprender a dançar. E nós perguntávamos, Padre Zé, e o que é e a dança, o que é a dança? Ele dizia, a dança é o amor. A dança é o amor. Ou seja, uh, acho muito gira esta ideia da vida como um ginásio onde estamos a aprender a amar. Por isso, quando perguntaram a Jesus qual é que era, quando perguntaram a Jesus qual é que era o primeiro mandamento, ou seja, a coisa mais importante da vida, o que é que Jesus disse? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E depois acrescentou Jesus. E há um segundo que é semelhante a este: amar o próximo como a ti mesmo. Portanto, depois Jesus era claríssimo o sentido da vida. O que era o importante da vida? Era ter saúde? Era escapar ao Covid? Está bem, ninguém quer ter Covid, não é? Mas quer dizer, o que é mesmo importante da vida? Qual é que é aquela coisa que eu posso dizer se a minha vida está a correr bem ou se está a correr mal? É a saúde? É a conta bancária? É a promoção do, no profissional? É os outros gostarem de mim? É eu estar com boa forma física porque fui muito ao ginásio? Todas essas coisas são muito importantes, mas quer dizer, o sentido da vida, a única coisa mesmo absoluta da vida é o amor. Se eu estou a crescer na capacidade de amar, e capacidade de amar é sempre dupla, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. Se eu estou-me a tornar uma pessoa mais capaz de amar, a minha vida está a correr bem. Mas agora veio-me aqui um problema de saúde e veio não sei o quê. Está bem. Pronto, está a ser difícil, se calhar. Mas se me estou a tornar mais capaz de amar, estou bem. Estou mesmo bem. Se eu me acho um desgraçadinho, pronto, a partir daí começa-me a fechar e está tudo perdido, não é? Tá? Aqui, claro, isto é difícil para nós porque
Nós somos cristãos e temos o Evangelho e temos os ensinamentos de Jesus, mas depois, por outro lado, somos membros de uma sociedade que pensa coisas muito diferentes desta que estamos a dizer, não é? Pensa uma sociedade que mede tudo com outros critérios. Mas já, olha, a coisa mais importante da vida estar a correr bem é seres novo. Seres novo. E muito divertido, e cheio de vitalidade, e de surf. O ideal é o surf. Está a ver? E a imagem física. Estão a ver? Portanto, mas nós recebemos isto todos os dias, a todas as horas, através dos anúncios da televisão, através dos outdoors, através das conversas com as pessoas. Estamos sempre a ser bombardeados com isto. Com coisas que são bens. Eu acho que a saúde é um bem. Eu acho que mesmo a beleza física também acho que é um bem. Cuidarmos de nós. Mas não são bens absolutos, são bens relativos. E como a nossa sociedade não tem os outros bens absolutos, absolutiza estes bens relativos. Pronto. A última coisa que queria dizer, como é que estamos de tempo? Sim, senhor. 10h20. A última coisa que queria dizer aqui uma palavrinha acerca da reencarnação. Algumas formas de religiosidade, sobretudo mais orientais, têm crença na reencarnação. O hinduísmo, depois a parte do budismo. É muito difícil para nós perceber isto, porque é muito difícil para nós perceber coisas que vêm de outras culturas, A cultura é uma coisa muito forte. E quando nós tentamos perceber coisas de outras culturas, a facilidade, há uma grande facilidade de achar que entendemos, mas não termos entendido realmente. De qualquer maneira, há muitas teorias da reencarnação. Não há uma teoria da reencarnação, há muitas teorias da reencarnação. Se quiserem, assim, a ideia básica seria que nós estamos num ciclo de reencarnações, que é um ciclo de purificação, até estarmos preparados para depois, no fim, nos libertarmos deste ciclo, acho que chama samsara, nos libertarmos deste ciclo e podermos não ir para o céu, porque aquilo que chamamos de nirvana não é o céu, mas nos podermos, de alguma maneira, dissolver no todo, dissolver na totalidade. Algumas pessoas dizem que o nirvana e o céu são a mesma coisa, não tem nada a ver. O céu é completamente pessoal. E eu serei eu no céu, de uma maneira que não posso entender, mas eu serei eu. A ideia do nirvana é a ideia de uma gota de água que se dissolve no oceano. Pronto, eu fico dissolvido. Este ciclo de encarnações, ou seja, de voltar à Terra, pois há muitas teorias diferentes, umas dizem que podemos voltar à Terra como animais, ou mesmo como partes da natureza, outros dizem que não, só voltaremos como seres humanos, etc. Mas este voltar à Terra, então, obedeceria à lei do karma, que é uma lei, uma espécie de contabilidade cósmica, pronto. Se eu, nesta vida que acabei de ter, expiei, digamos, as minhas culpas e me tornei uma pessoa melhor, pois posso, na encarnação suficiente, na encarnação seguinte, encarnar num estado melhor, digamos assim. O contrário, se eu fiz coisas muito más, então esta lei do karma faz com que na encarnação seguinte eu encarne a um nível inferior. Pronto. A reencarnação, a ideia da reencarnação, em geral, pelo aquilo que tenho lido e pelo aquilo que tenho ouvido, nas religiões orientais, é uma fatalidade, ou seja, é uma coisa de que não gostam. É um destino, no mau sentido da palavra. Creio que há uma terra, junto do rio Ganges, onde, pelo menos ouvi esta história, enfim, espero não estar a dizer nenhuma asneira, as pessoas acreditam que se morrerem lá, não voltam a reencarnar. E que muita gente vende tudo o que tem para poder morrer nessa terra, mesmo morrendo sozinha, para se libertar da reencarnação. Pronto. A ideia de reencarnação no Ocidente hoje em dia é bastante apetecível. Primeiro para uma série de intelectuais, em França, etc. Depois generalizou-se um bocado. Eu acho que se perguntarmos a miúdos, muitos miúdos, hoje em dia diriam, eu acho que sim, eu acho que se calhar vou reencarnar, ou estão a ver. Porquê é que esta ideia é tão apetecível
no Ocidente para algumas pessoas? Porque é que não tem o tom fatalista original? Eu creio que é uma maneira de adiar o problema, digamos assim, adiar o problema. Se houver uma nova vida, pronto, logo se vê. Na nova vida logo se vê, não é? Ainda por cima, normalmente as pessoas que defendem a reencarnação e que acham que têm assim uns déjà vus e umas coisas, acham sempre que na vida anterior foram príncipes, não é? Normalmente ninguém na vida anterior foi um vendedor de castanhas na rua, não é? Ou príncipes, ou então flautistas, ou assim umas coisas mais ou menos maravilhosas. Pronto. Há reencarnação ou não há reencarnação? Não, não há reencarnação. Como é que eu sei que não há reencarnação? Porque Jesus disse que não era assim. A vida não é uma série de ciclos. Morro e volto à Terra, morro e volto à Terra. A vida não é uma série de ciclos, a vida é uma semi-reta. Tem um ponto de início absoluto, na minha concepção, quando eu fui concebido, e estou destinado a viver para sempre. É uma semi-reta, não sou ciclo. Portanto, a segurança com que eu estou a dizer que não há reencarnação é a segurança de saber que Jesus não engana, que Jesus sabe. Agora, também vos digo uma coisa, do ponto de vista antropológico, a reencarnação parece-me totalmente absurda, ou seja, pressupõe, entrar aqui um bocadinho em filosofia, antropologia. Como é que eu posso pensar que eu, noutro corpo, seria eu? Eu já não estou a dizer no corpo de uma lagarta, ou no corpo de um coelho. Eu estou a dizer, eu no corpo de outra pessoa, isto pressupõe uma dicotomia entre o corpo e a alma, ou seja, eu cá dentro e a minha materialidade, uma dicotomia que eu acho que filosoficamente é absolutamente inconcebível. Não é assim. Uma pessoa tem um acidente, tem que cortar o braço. A coisa mais certa é que daqui a poucos meses esteja com problemas brutais de identidade. Não é problemas brutais de como é que eu vou segurar a chave de café. É problemas brutais de quem sou eu. O eu, a alma, cá dentro, entra em crise, mal haja uma mudança no corpo, não é? Estou a ver. Eu não, eu não sou independente da minha materialidade, do meu corpo. Como é que eu posso pensar, como se diz num texto oriental sobre a reencarnação, que o corpo é como um casaco que eu penduro no cabide? O meu ser interior não é independente do meu corpo, da minha materialidade, não é? Portanto, mesmo até a nível filosófico, ainda que não tivéssemos Jesus Cristo para nos libertar desta confusão e nos dizer a verdade, mesmo a nível filosófico, eu acho que a reencarnação é totalmente impensável. Eu, num outro corpo, não seria eu, seria uma outra coisa. Uma outra coisa que não tinha nada a ver comigo. Tá? E pronto, olha, basicamente era o que eu queria, era o que eu queria dizer. Assim, em traços gerais e sempre sublinhando aquilo que disse no início, tenho a certeza que vou morrer de vergonha quando chegarmos ao céu e vocês me fizerem recordar as coisas que eu disse esta noite. Indo agora, então, ao título da conferência. Há algum perigo de eu ir para o inferno ou não? Ou seja, basicamente, o que é que eu acho? Eu acho que está quase toda a gente no céu ou acho que está quase toda a gente no inferno. Ao longo da história do cristianismo, a crença das pessoas tem oscilado. Há épocas muito otimistas, como esta época que nós estamos a viver, neste aspecto, em que achamos que, por amor de Deus, vai tudo para o céu, só alguém completamente perverso é que irá para o inferno. Tá, vai tudo para o céu. Outras épocas da história, as pessoas pensavam exatamente de maneira oposta. Não, basicamente vai tudo para o inferno, a não ser algum santo muito, muito especial que vá para o céu. Para nossa sorte, puseram esta pergunta a Jesus diretamente: Senhor, são muitos os que se salvam? Não, a pergunta não podia ter sido mais direta. E Jesus o que é que respondeu? Olha, 20%, ou não, são para aí uns 80% que se salvam.
que é que Jesus respondeu? Esforcem-se por entrar pela porta estreita. O que é que Jesus queria dizer? Acho eu que ele queria dizer. Ser exigente contigo mesmo. Não, não, não. Para que é que queres estatísticas ou para que é que queres probabilidades? Queres probabilidades para quê? Para viveres aflito? Ou por outro lado, para não te esforçares? Para que é que queres? Para que é que esta pergunta te interessa? Esforcem-se por entrar pela porta estreita, foi a resposta de Jesus. A minha opinião em relação a isto não conta muito, mas já agora partilho convosco a minha opinião. Eu antigamente achava que era óbvio que ninguém ia para o inferno, que Deus é tão bom e as pessoas são tão boas, no fundo, no fundo, no fundo, que chegando à hora da verdade, que toda a gente vai para o céu. Olha, honestamente, hoje em dia não sei. Sei que Deus é muito bom, sei que no que depende de Deus, tenho a certeza absoluta que 100% das pessoas estariam no céu. Não tenho dúvida nenhuma sobre isto. Mas eu acho que a natureza humana é capaz de se perverter muito a si própria. E pronto, não quero virar assim um velho amargo, azedo, e creio que não virarei, mas creio também que a vida nos vai mostrando que nós podemos perverter muitíssimo a nossa capacidade de amar. E claro, nós somos o fruto das nossas decisões, o fruto das nossas decisões, das grandes decisões, mas depois das pequeninas decisões repetidas, 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 como sejam os nossos preconceitos, as nossas manias, as nossas futilidades. E eu acho que às tantas, nós podemos mesmo deformar-nos, até ainda à missa todos os domingos, mas o nosso coração acho que pode ficar mesmo deformado, ao ponto de, ao ver Deus cara a cara e ao ver o amor cara a cara, dizer, eu dos meus filhos gosto muito, Senhor, mas lá, essa festinha que tu arranjaste, poupa-me, não me identifico. Portanto, hoje em dia, não me admiraria se chegasse ao inferno e visse lá uma data de gente. Acho que é bom, mas não faço a mínima ideia, e isto que eu estou a dizer não vale absolutamente nada, mas acho que é bom nós não termos o céu como garantido. Percebem? Acho que é como aqueles filhos que abusam dos pais que são bons. Acho que é bom não termos o céu como garantido e perceber, espera aí, isto não está nada garantido. E, portanto, levar a sério aquilo que Jesus dizia, esforça-te por entrar pela porta estreita. Ser exigente contigo, estás aqui para te aperfeiçoares, não estás aqui para colecionar momentos engraçados nesta vida, estás aqui para te aperfeiçoares e, portanto, puxa por ti. E pronto. Olha uma coisa, são 10h30, temos aqui mais um bocadinho. Alguém, muito brevemente, quer pôr alguma questão? Muito brevemente, uma frase ou duas. Ou alguma coisa que eu disse que não tenha feito sentido. Também podia ser bom. Pá, Nuno, Sim, sim. por acaso, não é por acaso, é mesmo, Nossa Senhora não mostrou o inferno aos pastorinhos. Exatamente, boa. Por acaso, olha, ia dizer isso e depois esqueci. Sim, Nosso Senhor mostrou o inferno aos pastorinhos numa das aparições e disse, sim, para rezarem. Só que as aparições de Nossa Senhora, como quaisquer aparições, não são dogma de fé e, portanto, eu nunca poderia basear a minha conferência nisso. Depois, o que é quer dizer não são dogma de fé? Há a revelação oficial, que é a revelação de Jesus Cristo e interpretada e traduzida pela Igreja, não é? Da revelação bíblica, digamos assim. E depois há muitos videntes e nunca se pode basear a nossa fé, embora eu acredito naquilo que aconteceu em Fátima, nunca se pode basear a nossa fé em revelações particulares. Depois, quaisquer visões que videntes tenham, têm que ser interpretadas. Pois eu creio que antes de mais nada Nossa Senhora estava a dizer para eles rezarem, que é a base da mensagem de Fátima, não é? Para eles rezarem pela salvação das pessoas, coisa que os miúdos levaram mais à risca possível, mais, não é? Rezar e oferecer atos de amor, oferecer sacrifícios em amor pela salvação dos homens. Portanto, toda a visão do inferno não foi de género vou-vos levar a espreitar um bocadinho a verem como é que aquilo é. Até porque o inferno, se existir, não tem
não tem visualização possível, não é? Está fora do espaço e fora do tempo. Mas, ou seja, acho que Nossa Senhora levou a ver o que é que seria uma vida sem Deus, que é uma possibilidade. E, portanto, para rezarmos e para nos oferecer, para nos sacrificarmos pelas outras pessoas. Acho que é. Obrigado pela pergunta. Mais? Qual é o sentido de rezar pelas almas do purgatório? Sim, senhor. Desculpa lá, quem é que está a pôr a pergunta? É a Teresa Calcipina. Teresa, lá. Então, Sim, claro, há uma coisa que se chama a comunhão dos santos, ou seja, que nós estamos todos muito ligados entre nós, não só entre nós aqui na Terra, mas também com aqueles que já estão do outro lado. Pronto, a comunhão dos santos. E, portanto, rezar pelas almas do purgatório é rezar pelas pessoas que morreram, oferecer-me por elas em amor. A base da comunhão dos santos é que nós não somos células isoladas, mas que estamos interdependentes uns dos outros, coisa que é muito claro para nós aqui esta noite, não é? Neste encontro. E, portanto, aquilo que fazemos mexe uns com os outros e que nos ajudamos uns aos outros. Pronto. Percebemos isso claramente a nível prático, material. Eu tento que as minhas palavras sejam uma ajuda para vocês, que a vossa presença aí é uma ajuda para mim, as perguntas que uma pessoa põe são ajuda para as outras. Percebemos isto a nível material. Temos que perceber também a nível espiritual que os laços que nos unem são muito mais fortes do que estes laços físicos, não é? E, inclusive, a minha oração por outra pessoa, ou a oração de outra pessoa por mim, pode influenciar-me e pode mudar a minha situação. Temos que perceber também que estes laços não são só entre pessoas que não morreram, que ainda não morreram, como nós, mas que são também entre nós e pessoas que já estão do outro lado. Nesse sentido, imaginando que há uma espécie de sala de espera que se chama purgatório, que é estúpido, porque depois da morte não há tempo, portanto não há sala de espera, mas imaginando isto, então rezar pelas pessoas que estão nessa situação é, de alguma maneira, também dar um pouco de mim, através da minha oração, através do amor, através do meu sacrifício, em amor, como ajuda, digamos assim, a pessoas que estão nessas situações. Pronto, claro que o imaginário do purgatório tem sempre que ser muito purificado, não é? Muito purificado, sobretudo o imaginário temporal. Antigamente falava-se muito, tem não sei quantos dias de purgatório, tem não sei quantas semanas de purgatório, enfim, é uma necessidade de quantificação que, enfim, que aos nossos olhos hoje em dia parece um bocado ridícula, não é? E depois também a quantificação das boas ações para libertar pessoas do purgatório, a ver? Então, se fizer isso, tem menos não sei quantas semanas de purgatório, ou menos não sei quantos meses de purgatório. Mas pronto, essas quantificações acho que hoje em dia não tem muito sentido nós fazermos. Mas a ideia que está por trás, que eu posso fazer bem a quem já partiu, sim, essa tem sentido. E também a ideia que está por trás de que quem já partiu pode fazer bem por mim, se estiver unido, se estiver no céu, se estiver unido a Deus. Portanto, muitas vezes, às vezes, quando morre assim uma pessoa muito boa, já tenho ouvido dizer, não reze por ele, reze a ele, ou reze a ela. Ou seja, é a crença de pessoa tão boa de certo que está no céu, e então todas as pessoas que estão no céu estão a ajudar Jesus na obra da salvação, a começar por Nossa Senhora, não é? Medianeira de todas as graças. E, portanto, também há essa ajuda das pessoas que estão no céu para nós, não é? Patrononias e inteligências plenárias, que eu uso e abuso. Pois é, meu Deus. Exatamente. Então, isso agora sentamos no tema das indulgências, não saímos daqui. Então, indulgências. estão a fazer perguntas, mas agora como é que se desliga? Peraí. Indulgência, estou aqui a desligar o som. Então, a indulgência é o seguinte: não, a ver, eu quando faço o mal, digamos, quando peco, e depois a seguir me vou confessar, eu fico perdoado da minha culpa. Mas de alguma maneira eu fiquei com uma marca do mal que fiz.
a imagem que às vezes se dá é, imaginem que eu prego um prego numa tábua. O prego é o pecado, pá, com um martelo. Depois a seguir arrependo-me, peço o perdão de Deus e Deus perdoa-me e fico sem prego. Tira o prego da tábua, mas fica lá uma marca na tábua. Pronto. Chama-se esta marca a pena temporal, ou seja, aquilo que fica em nós dos nossos pecados mesmo depois de perdoados. O que acontece? Acontece que este processo é reversível através da prática das boas obras. Ou seja, imaginem que eu, durante uma época da minha vida, me tornei uma pessoa muito maledicente, sempre a falar da vida dos outros e a dizer mal dos outros. Pronto. Pecados grandes que fizeram uma data de furos na tábua. Vou-me confessar e confesso-me sinceramente, eu quero mudar de vida. O Senhor perdoa-me de tanta maldade que eu disse acerca de tanta gente. Ficaram lá os furos na tábua. Mas, a partir de agora, se eu fizer exatamente o contrário, ou seja, se eu me treinar a louvar, a dizer bem de todas as coisas boas que eu vejo, a calar o mal que eu vejo nos outros, etc., aos poucos a tábua vai-se refazendo, ou seja, a minha estrutura vai-se refazendo. Tal como se fez para o mal pela prática do pecado, assim se faz para o bem pela prática da virtude. Pronto. O que diz... e o purgatório, pois, será essa oportunidade para a tábua ficar inteira, digamos assim. Não só o perdão, mas para a tábua ficar inteira. A prática das boas obras, como eu dizia há bocadinho, de alguma maneira vai refazendo pela positiva o que eu fiz pela negativa. As indulgências são precisamente isso. São uma tentativa de quantificação, de alguma maneira, do bem que eu faço. Se eu faço, imaginem, se eu tenho esta devoção, eu rezo o terço durante não sei quanto tempo seguida, com as intenções corretas, etc, 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 aquilo tem não sei quantas indulgências. No século XVI, o Lutero indignou-se muito com isto, porque a quantificação era tal que aquilo quase parecia um comércio para conquistar o céu. Então, se você der não sei quanto dinheiro para ajudar a reconstruir a Basílica de São Pedro, em Roma, não é? Então isso dá não sei quantas indulgências. Se der não sei quanto dinheiro para libertar um cristão que ficou prisioneiro dos mouros, isso dá não sei quantas indulgências. A ver? E, portanto, assim se começou numa tentativa, que hoje em dia nos parece ridícula, de quantificação do bem através desta ideia das indulgências. O que é a ideia de uma indulgência plenária? A ideia de uma indulgência plenária é uma obra que eu faço que seja de tal maneira modificadora da minha pessoa, se a fizer com todas as condições, que eu acredito que este processo de restabelecimento pessoal fique feito. E de tal maneira que se eu morresse agora, eu iria para o céu. Por hipótese, por exemplo, os exercícios espirituais de 30 dias, os exercícios espirituais completos. Não é só fazer os exercícios exteriormente, é fazer com aquelas condições todas para se ter as indulgências. Pois se eu durante 30 dias faço os exercícios espirituais exatamente, pois de facto, no fim dos 30 dias eu sou um homem novo. Percebe? E tenho a indulgência plenária. É precisamente isso, a indulgência plenária. É que sou um homem novo. E, portanto, se eu morresse agora, eu iria para o céu. Claro, só que as condições das indulgências plenárias são de tal maneira exigentes, todas elas, que eu, de facto, também nunca posso dizer se fiz perfeitamente ou se não fiz perfeitamente. Pronto, não. Creio que é isto, enfim. Havia aqui pano para mangas, mas assim, tentando resumir a ideia das indulgências. Padre Nuno, posso fazer uma pergunta que me inquieta um bocadinho, gostava de saber a sua opinião. Afirmou que a vida é uma viagem e que a morte não é a última paragem, mas a penúltima. Quando uma pessoa morre e se celebra a missa de corpo presente, o que é que ali está? É aquele corpo físico tal que deu como exemplo que se pode pendurar, ou ainda sou eu, ou eu já parti, já ali não estou? Claro. Não, ali o corpo não está.
Até porque já nem sequer se chama corpo, pois não? Como é que se chama? Cadáver. Ou seja, eu só posso chamar corpo num ser vivo. Quando morre, a palavra tem que mudar, já não é a palavra corpo, é a palavra cadáver. Está a ver? O que é que está ali? Estão ali os restos materiais, mas não está a pessoa de maneira nenhuma. Não está a pessoa. Portanto, quando a pessoa, no momento em que a pessoa morre, já não está a pessoa. Não está a pessoa, não. De maneira nenhuma. Ou seja, estão as nossas recordações da pessoa, está a materialidade que deu vida à pessoa na Terra, mas não está a pessoa. Aqui temos que fazer uma notinha acerca da dicotomia corpo e alma. Portanto, à partida, nós não somos corpo e alma, nós somos António, Maria, Teresa, Francisco. Somos um todo, não é? Este todo que sou eu, pode-se falar deste todo de duas maneiras. Eu tenho, com duas capacidades. Tenho uma capacidade de interioridade, de fechar os olhos e dizer eu. Um princípio de identidade. Eu, cá dentro, na minha essência, é aquilo que nós chamamos alma. A alma sou eu. Mas eu também tenho uma capacidade, não só de interioridade e dizer eu, mas tenho uma capacidade de me voltar para fora e de me relacionar. Tenho um tom de voz, tenho uma expressão do rosto. Esta minha capacidade de relação com o exterior chama-se corpo. Corpo para nós não são só os músculos, os ossos, as células. Corpo sou eu nas minhas relações. Para nós cristãos. A definição de corpo. Para nós. E eu nas minhas relações. O meu tom de voz é o meu corpo. Os meus tiques são o meu corpo. É a minha maneira de me relacionar. Estão a ver? O que pressupõe um substrato material. Pressupõe células, pressupõe ossos, pressupõe vasos sanguíneos. Mas é muito mais que isso. Isto é muito importante até para percebermos a última ceia. Quando Jesus, na última ceia, pegou no pão e disse que era o meu corpo, ele não estava a dizer isto é o meu fígado, ou isto é o meu fémur. O que é que ele estava a dizer? Isto sou eu nas minhas relações. Sou como pão que se dá. Portanto, corpo e alma, quando dizemos a palavra corpo, não é a mesma coisa, quando dizemos na igreja a palavra corpo, não significa a mesma coisa de que na sociedade quando se diz a palavra corpo. Uma vez vi um livro que o título era assim, O Corpo Humano e Outras Máquinas. Outras máquinas, escadas rolantes e tal. Portanto, nós temos um lado de máquinas, não é? Mas quando na igreja se fala de corpo, está-se a falar de eu nas minhas relações, eu para fora, eu a dar-me, eu a relacionar-me. O que pressupõe a parte material, mas é muito mais que a parte material. Pronto. Depois há este imaginário, quando eu morro, a alma se liberta do corpo e vai para o céu. Mais ou menos, a imagem que eu tinha quando era miúdo era uma espécie de alforreca, a alma, uma alforreca, que saía do corpo e ia para o céu. Bem, bastante ridículo, não é? Até porque tínhamos que ver onde é que a alforreca está alojada. Algumas pessoas acham que a alforreca estava alojada no coração ou na cabeça. É uma estupidez, como se fosse um órgão. A alma é um órgão, não é órgão nenhum. O que é que eu quero dizer quando digo que a minha alma vai para o céu? É que a minha essência de pessoal, eu, vou para o céu. E eu vou estar com Deus. Não é um órgão, é eu. Portanto, a ver, quando eu morro, acabou tudo. O que eu acredito é que Deus me refaz no céu. Então, no céu terei um corpo. O São Paulo diz na carta aos Coríntios, claro que terei um corpo. Mas será um corpo espiritual. Porque eu tenho que ter corpo. Então, no céu, se o céu é relação, então aí... Mas não será um corpo físico, será um corpo espiritual. O que é um corpo espiritual? Não fazemos a mínima ideia do que é um corpo espiritual. O que o São Paulo diz é, tu não vês, tu lanças uma semente à terra e ela renasce com outra forma. Com folhas e com não sei o quê. Pronto, também tu. Agora não adianta a gente imaginar o que é o corpo espiritual, porque não fazemos a mínima ideia. Não é? Tá? Portanto, isto parece-me bastante importante. Agora, a Igreja é sempre um bocadinho cuidadosa na forma de tratar os cadáveres. Creio eu que é pela memória da pessoa, pelo respeito pela pessoa. Mesmo agora que
porque a Igreja acha bem como é que se chama? A cremação. Mesmo assim, o Papa vem dizer que não se deve deitar as cinzas ao mar, diluí-las na natureza. Claro que isto tu tem pressupostos New Age também muito fortes e errados, não é? Mas que é bom manter as cinzas no sítio. Eu creio que é para nos recordar de rezar pela pessoa, de manter ali alguma recordação da pessoa. Mas é evidente que a pessoa já não está lá. Não é isso. É muito engraçado esta coisa do corpo e alma. Enfim, não podemos aqui alongar-nos muito, mas uma vez eu vi esta ideia. Nós olhamos para um álbum de fotografias nossas. Imaginem que temos um álbum de fotografias desde que eu sou bebezinho. Eu à saída da maternidade, eu na festa de 1 ano, eu quando estava na escola primária com bibe, eu teenager, adolescente numa mota com bigode, eu não sei o quê. Imagina, eu vejo estas fotografias todas até hoje, aponto para as fotografias e digo, olha eu, mas o que é que aquele bebé tem a ver com aquele homem de 60 anos? A nível de células, inclusive, são todas novas, tirando eventualmente algumas do cérebro que se mantêm, as outras, as células já se renovaram todas, portanto, as células do bebé já nem sequer cá estão. Agora, a forma do corpo, muitíssimo menos. E os dentinhos, claro que nem o bebé as tinha. E quando começou a ter, não eram estes que existem agora. E, no entanto, digo eu. O que é que significa eu? É aquilo que chamamos alma. É a identidade que permanece. É esse eu que permanecerá com uma nova forma no céu, uma forma espiritual no céu, mas que permanecerá. Portanto, já estão a ver, não tem nada a ver com nirvana, não tem nada a ver com estas coisas de eu me dissolver no todo. O pensamento cristão é muito diferente, não é? Muito obrigada. Foi Obrigado, uma grande Teresa. ajuda. Obrigado, Obrigada. Teresa. Bem, vamos à deita? Às vezes Posso pensar para o parvoíce? diz Isabel. O pai não, boa noite. Como o pai não estava a falar, cada um, consoante as suas idades, pensam as suas coisas. E eu estava aqui no meio do cansaço e do dia, estava aqui a ouvi-lo e a pensar: se o Padre Nuno chega ao céu e acha que aquilo não é para si, é uma festa que não lhe diz nada, o facto de ser obrigado a ficar lá não seria o seu inferno? Essa é uma questão. Outra questão. Você falou no Hitler, deste e daquele. Então o Hitler chegou lá, imagina, né? Chegou lá acima, chorou 30 dias, 30 noites, arrependeu-se de tudo. Eu vou ficar muito chateada se eu chegar ao céu e ele estiver lá, a curtir. Claro, exatamente. Porque eu vou para lá, pronto. São só estes 2 pontos que eu estava aqui mais a pensar. Boa, exatamente. Pois, claro, não, esta coisa de nós no céu podemos eventualmente encontrar algumas pessoas com quem tivemos imensas dificuldades e não é só isso, e algumas pessoas que nos fizeram muito mal, caramba. Agora isso também, Jesus preparou-nos para aqui na Terra, ama os teus inimigos, amar os inimigos, ele não enganou ninguém, não é? Amar os inimigos. A boa notícia será que, pois, no céu estaremos todos transformados no melhor de nós próprios, não é? E portanto, um Hitler eventualmente que está lá é um Hitler que encontraremos a beijar os pés aos judeus. Será que alguma vez pode haver um processo desses de transformação? É a grande questão, não é? Mas portanto, pode ser o mesmo até. Também não acredito que alguém não tenha nada de bom, nada de bom, não é? Certamente o Hitler teria algumas coisas boas. Portanto, aquilo que encontraremos no céu, certamente, somos nós, mas só com a nossa parte boa. Nós só com aquilo que é eterno em nós, ou seja, nós só com o amor, porque o resto fica para trás. Portanto, em relação ao Hitler, e depois em relação ao inferno, ficar na festa sem querer na festa seria o inferno. Não, seria um castigo enorme, mas quer dizer, nunca Deus daria esse castigo, né? Deus só quer o nosso bem, nunca podia usar a sua casa como lugar de castigo, acho. Boa, Isabel. Bem, vamos chegar aqui. Boa noite a todos. Mais uma vez, peço imensa desculpa da confusão dos inícios. Pronto.
Já tive um bocadinho do meu purgatório hoje e também vos fiz ter um bocado do vosso purgatório para participar aqui neste encontro, nos inícios tão complicados. E desejo uma boa noite a todos e agradeço muito a atenção e o empenho. Tá? Boa noite Obrigada. a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada.